informação, né? Que os jogadores do Botafogo tinham ameaçado até não se reapresentar por conta dos salários atrasados. E hoje o jornal O Globo trouxe mais informações de bastidores, tá? Do Botafogo. Inacreditavelmente, o time que ganhou Libertadores e Brasileiro no ano passado passa por um momento delicado nesse começo do ano. Segundo o jornal, um atleta do Botafogo, porta-voz do grupo, enviou mensagem para o CEO, Tairo Arruda, dizendo que os atletas não aceitam o novo prazo de pagamento, marcado para o dia 17, e exigem receber antes da apresentação, sob o risco de não comparecerem. Do lado da SAF e Botafogo, a visão nos bastidores é que agentes de atletas que não conseguiram renovar seus contratos estão influenciando negativamente o grupo e aproveitando a situação que, segundo o clube, acontece por questões de fluxo de caixa, para misturar pendências de rescisão e outras inexistentes e tumultuar o ambiente. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a sensação na SAF Botafogo é que há exagero na cobrança. O Botafogo recebeu os valores referentes à premiação pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão no dia 27 de dezembro e tinha como prazo para o pagamento os primeiros dias de janeiro, né, para repassar para o elenco. Na visão do clube, nesse início do ano, houve imprevistos operacionais, que são normais da época, por haver um intenso volume de pagamentos. Tal fato implicou na reprogramação do fluxo, adiando em alguns dias, com previsão atual para o dia 17. Disse aí a reportagem. Ou seja, Mauro César Pereira, é o Botafogo atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro e de forma impecável até. Jogou muita bola o Botafogo no ano passado. Foi uma euforia para o seu torcedor, mas com jogadores ameaçando não se reapresentar, Mauro César Pereira. A gente falou sobre isso aqui ontem, até coloquei na rede social lá, foi um agente de jogador que comentou comigo, falou para mim, olha, os jogadores estão, tá no meu Twitter, é só olhar. Ontem à tarde eu postei e falei aqui no programa, os jogadores estão ameaçando não se apresentar por conta dos atrasos. Essa parte aí que o Botafogo tenta justificar o atraso é hilária, né? Quer dizer que, então, os empresários dos jogadores que não renovaram estão influenciando os atletas. Mas vem cá, como assim? Você não pagou? Se você pagar, não tem problema, não tem como influenciar ninguém, é só pagar. O clube não é rico, não é uma SAF bilionária? Então por que não paga? Fluxo de caixa, essa desculpa a gente já escutou várias vezes, né? Fluxo de caixa, como é que é? Tem outra expressão que já imprevistos operacionais, né? Eles vão criando essas expressões. Cara, a questão é a seguinte, não pagaram os jogadores, é isso, os caras estão insatisfeitos, não está pagando, ficam insatisfeitos, e paciência, vai lá e paga. Agora, todo mundo sabe que a holding está com problema, o Lyon é um problema. Aí tem chegado notícias de que o investidor vai comprar. Se o investidor comprar a holding, será que o dono da holding, que é o maior acionista, né, que é o John Textor, ele vai manter? Como é que vai ser isso? O Botafogo tem que aprovar essa venda, porque o clube está sendo vendido em parte, porque ele faz parte desse pacote. Como é que funciona isso, né? Enfim, também tem a possibilidade de vender o Crystal Palace. Os valores que estavam falando, eu achei bem baixos. Isso tem que ser aprovado pela Premier League, aliás, né? Ele tem 45% aproximadamente, seria vendido por cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Eu achei bem pouco dinheiro, 185 milhões de dólares, algo assim. Esse dinheiro pode solucionar o problema imediato do Lyon, né? E, se for possível utilizá-lo, né? E pode até reforçar o Botafogo. Mas a dívida do Lyon, segundo a imprensa francesa, Pierre acompanha muito lá o futebol francês, as notícias da França, um leitor voraz de tudo que acontece por lá, é de 500 milhões de euros. Sim. $500 milhão de euros com a Ares Management, que é a empresa que, pelo que já foi publicado, por contrato, ela pode, se não receber o dinheiro, até adquirir a holding. Ou seja, ela pode tomar a holding, é o que dizem os colegas da mídia lá da França. É bem preocupante a situação, é bom lembrar, sempre lembra que o Bordeaux é um time grande da França, caiu não, acabou, foi extinto, está recomeçando na última divisão. O Lyon está hoje ele está previamente rebaixado e com o transfer ban.
Então, se ele não conseguir solucionar esse problema, o clube cai para a segunda divisão mesmo. E ele está em quinta no campeonato. Está fazendo uma boa campanha, está brigando por vaga em competição europeia e tal, né? A temporada passada ele ficou lá no rebaixamento um bom tempo, depois melhorou. Então, é claro que eles têm uma prioridade hoje, que é socorrer o Lyon, que é o principal clube desse grupo. Obviamente, por ser um clube europeu, de um país mais relevante, ao contrário da Bélgica, lá, o Molenbeek, lá, que está na segunda divisão, inclusive. Então, isso tudo está num pacote só, gente. É claro que o que acontece lá, essa dificuldade financeira, ela impacta no Botafogo. O próprio dono da holding já falou, após o título, agora ele falou alguma coisa do tipo, agora é hora, o Lyon ajudou o Botafogo, agora o Botafogo tem que socorrer o Lyon. O Almada vai ser apresentado amanhã. Exato. Tá O Luiz Henrique talvez já não vá para lá para ser vendido, para ter esse dinheiro para ajudar a pagar. Se conseguirem de fato vender. Né? Eles falam assim, outro dia, eu falei que foi ontem, só uma matéria assim, que tem interesse, tudo, 2 times da Premier League, não sabe qual é o time, não sabe qual é a proposta. Mas o cara não tem matéria, pô. Que matéria é essa? Um release? Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Se você tem uma informação de que tem 2 times, descubra qual é a proposta, quais são os times e tal. E a gente não sabe realmente se o Luiz Henrique vai ser negociado, como é que vai ser isso. O fato é que os dois, isso foi amplamente divulgado pelos próprios setoristas do Botafogo, os dois, quando vieram para o Brasil, vieram sabendo que iam depois para a Europa, para o Lyon, a priori. Tanto o Almada quanto o Luiz Henrique, que teriam concordado jogar aqui. Então eles vieram aqui numa passagem, foi uma passagem. Agora, se vai ter dinheiro para contratar outros ótimos jogadores, botar em dia os salários, depende de resolver todos esses problemas. Está tudo num pacote só. O Botafogo não tem uma vida sozinho mais. Ele tem uma vida dentro de um grupo de clubes e ali a coisa vai girando e são apostas muito arriscadas, de contratações caras para tentar revender por mais. Detalhe, até hoje nenhum jogador do Botafogo, desde que virou SAF, foi vendido por uma quantia significativa para o mercado internacional, o que fosse. Nenhum jogador, pode ver, nenhum foi vendido. Peguei interesse mesmo, né? Só indo para o Lyon. Não teve uma grande venda até o momento. Nenhuma aconteceu. Ou seja, é uma situação que é meio óbvia, é só acompanhar o noticiário, né? Isso aí não surpreende tanto. Agora, paga que não tem como você influenciar alguém se você está pagando. Ô, Mauro, a do Arthur Jorge pagou multa, não pagou ou não? Não, mas aí é multa por rescisão de contrato. Estou falando de vender jogador. Né? Que aí a multa de 2 milhões não vai resolver nada, né? Não é um dinheiro alto. Não é um dinheiro que vai resolver. Estou falando de você comprar um cara por 20 e vender por 50, 60. Que para isso, em tese, tem que passar pela França. Nenhum jogador foi vendido até hoje pelo futebol brasileiro por uma quantia desse porte, exceto esses meninos como Hendrick, Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo, que são novos e que saem daqui. Eu acho que só de SAF aí, só o Paulinho mesmo que está indo cada pro Palmeiras, né? Se a gente pegar de venda. Sim. Das SAF. É verdade. Uma venda do Atlético. Do Atlético, né? Bahia não vendeu ninguém. Os times que são SAF. O Vasco também. Venda espetacular. Não teve. Foi o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Quem tem feito as melhores vendas é o Palmeiras, que não é SAF. Não, estou falando das SAF. É SAF mesmo, aqui dentro do país. Sim. Né? Eu acho que só o Atlético Mineiro agora que fez essa venda muito boa, que está muito também ligado ao momento do clube. O clube não vai faturar tanto ano que vem. Ele ficou fora, como disse, perto de 2 mundiais, que ele perdeu a oportunidade de disputar. Ele não vai jogar Libertadores. Então ele faz o quê? Vem uma proposta muito boa do Palmeiras, vou vender um jogador. Aí a torcida reclamou lá. Mas é um negócio, amigo. Não é assim. Vou ficar só botando dinheiro. Não deu retorno, é uma boa venda. O jogador chegou sem pagamento de multa, né? O Paulinho estava acabando o contrato dele lá no Leverkusen. Então foi uma ótima venda do Atlético. E o Palmeiras queria o jogador, foi lá e comprou. Agora, essa situação do Botafogo não é surpreendente. Até eu falei já isso, a torcida do Botafogo fica na bronca, mas é uma realidade. Quando o Arthur Jorge vai embora, ele faz uma escolha acertada do ponto de vista da gestão da sua própria carreira. Não estou falando de emoção, gente, gratidão, não existe isso. O cara é um profissional, trabalha no clube lá, joga, paga e tal, vai embora. Como o próprio Botafogo, SAF, mandou embora um monte de técnico já. Demitiu o Bruno Lage, demitiu o Thiago Nunes, o Lúcio Flávio também não ficou. Quer dizer, tem que mandar embora, manda também. E ele já sabia, obviamente, que o Almada não ficaria, que o Luiz Henrique não deveria ficar. Vários jogadores tiveram o contrato não renovado, vão sair, caso do Tiquinho, que pode sair. Então, assim, mas são reservas. Mas o Botafogo foi campeão porque tinha um elenco. Esse elenco foi muito elogiado. O elenco não existe mais. Porque várias reservas importantes saíram, não tiveram compromisso renovado. As 2 maiores estrelas estão saindo fora. Uma já saiu, a outra também está saindo, que é o Luiz Henrique, tudo indica. Então, que time ele teria? Se ele parou e pensou, ele pensou, caramba, qual o time que eu vou ter? E a cobrança, né? A cobrança é lá em cima. Você bateu campeão da Libertadores do Brasileiro,
As pessoas vão esperar no mínimo que você repita. Imagine o que esse cara não viveu naquela semana de Brasileiro e Libertadores. Ele falou, se eu não ganhar aqui, os caras vão me mandar embora. Poderia ter mandado embora. Sim. Se ele empata com o Palmeiras, vamos imaginar que ele empatasse com o Palmeiras, no jogo que eles venceram muito bem, o Botafogo venceu muito bem, mas empata com o Palmeiras e aí adiante perde o Brasileiro. E na expulsão lá do Gregory, o Atlético tivesse o mínimo de competência e vencesse. O Botafogo ficaria sem nada. Eu não sei se ele estaria no... Talvez não estivesse mais, a culpa ia ser dele, talvez. Não do jogador expulso ou coisa e tal, poderia mandar ele embora. Porque o Botafogo deu a pipocada, que eu falei aqui, nunca duvide da capacidade de pipocar. Botafogo vitória, logo depois. Aí reagiu muito bem contra o Palmeiras, ali ganhou o título. Mas ele teve realmente no fio da navalha, foi difícil para ele. Então ele deve ter pensado, cara, não tem estabilidade, não sei qual vai ser meu elenco para o ano que vem. Os jogadores mais importantes vão embora. Eu posso ganhar 3 vezes mais no Catar, fico lá numa vida mais tranquila, ganho um bom dinheiro, organizo a minha vida. E o mercado brasileiro... Tem uma porta aberta para a hora que... escancarada, que toda vez deve ser lembrado. Eu gosto sempre de falar, o Luiz Castro, que sempre é citado, ele fez uma péssima campanha no Carioca, a torcida queria a demissão dele. E aí ele fez 12 rodadas, 12 jogos. Espetacular aquele início de campeonato. E foi embora. 12 jogos, gente, é um recorte muito pequeno. Talvez ele continuando, o Botafogo perdesse o campeonato do mesmo jeito que perdeu. E deixou uma porta aberta aqui, né? Mas todo mundo lembra dele que não, o Luiz Castro foi sensacional no Botafogo. Não se preocupe, inclusive, com uma outra questão. Qual era o estilo de jogo desse time dele, que era ao contrário do que ele teria feito em outros trabalhos e dizia que era um time mais de posse de bola e tal, de imposição. Era um time mega reativo, o time do Botafogo. Mas deu certo. Então ele tem aqui uma placa assim, de bem-vindo para ele a hora que ele quiser. Em vários clubes que estiverem procurando aqui treinador. O Arthur Jorge também, ele agora é um nome que vai ser sempre lembrado. Então ele tem o mercado brasileiro à sua disposição. Tem uma poupança guardada. Em Portugal, acho que também melhorou o prestígio dele. É uma poupança guardada. Na hora que eu precisava. Exato. Em Portugal, aumentou o prestígio dele. Certamente ele é um cara que ele pode ser lembrado por um time grande de Portugal. Ele estava no Braga, pode ser por um Benfica, um Sport, um Porto, amanhã ou depois, que lá evidentemente repercutiu, né? Ele foi muito bem aqui. Então, os caras lá sabem que ele subiu de prateleira. Os mesmos títulos que Jorge Jesus e Abel tem, ele tem também. Ele tem, então, e conquistou. Não recebeu aquela medalha, não, que quando o Abel ganhou, né? Os treinadores portugueses, quando vão bem no esporte. Acho que não teve ainda, não. Mas ele, no mínimo, ele vai receber também. Daqui a pouquinho recebe também. Você pensar em gestão de carreira. Se você fosse um empresário desse, você fala o quê? Fica no Botafogo? Não, cara, vai embora, você sai pela porta da frente aqui com... O Catar ainda? E pro Catar, para ganhar uma grana, você organiza a tua vida aqui. Ele é jovem, amanhã você volta para cá a hora que você quiser, cara. Proposta, vai pro, depois que passar um ano, talvez menos, que ele estiver lá, já vai ter clube lembrando dele aqui. Não quer rescindir, voltar pro Brasil e tal, quanto que é a multa? Não vai demorar. Talvez agora no Brasileirão, ainda para meio do ano, já apareça clube grande pensando no Arthur Jorge. Isso aí, se ele não virar o André Vilas Boas, fala o quê? Eu trabalhar com futebol, vou curtir a vida, depois acabou virando dirigente e tal. Agora virou Cartola. Agora, é diferente do Abel Ferreira, que quando ele renova no Palmeiras, ele continua, o Palmeiras mantém o elenco. O Palmeiras agora está no processo, inclusive, de se desapegar de alguns jogadores como o Rony. Mas os jogadores que ele queria foram mantidos. O Palmeiras contratou gente. Eles venderam os garotos, basicamente. Eu estava vendo agora o Palmeiras. A espinha dorsal foi mantida. O salário não atrasa. Não tem jogador insatisfeito com o prêmio. Você ouviu isso do Palmeiras? Os jogadores não vão se apresentar? Gustavo Gomes renovou. Não tá insatisfeito, obviamente. Pois é, você vai encontrar isso no noticiário do Palmeiras do passado. Apareceu agora na janela. Então, é diferente a situação. O Abel fica porque ele encontra um cenário totalmente outra de incertezas. E a janela não fechou. Eu estava vendo que no futebol mundial, o Palmeiras foi o time que mais gastou. Nessa transferência agora, nessa janela. 29 contratações. 29 milhões. Sem contar se viu o André Pereira. Não, 29 milhões de euros. Palmeiras. Com 2 jogadores. Sim. Eu acho que essa triangulação aí do. Enfim, Crystal Palace, Lyon, Botafogo, é um negócio muito complicado, porque isso claramente mostra que, por mais que o Textor seja lá um bilionário, tem outros negócios e tal, ele não tem liquidez para ficar o tempo todo cobrindo os 3. Botafogo é um clube que tem um elenco, montou um elenco muito caro e claramente ele não faz receita para isso. Ele é um clube que ainda não se paga, ele não é autossustentável. O Lyon está com esse monte de dívida, esse monte de problema. E o Mauro lembrou do Bordeaux. Para quem não conhece a história, o Bordeaux, por exemplo, foi um clube que deu ao mundo um tal de Zidane. Foi campeão francês várias vezes, exatamente, o Djokovic.
E quando o Ricardo Gomes era técnico, chegou a ser vice-campeão francês, dirigido pelo Ricardo Gomes. É um clube grande, um clube... É como se um Inter e um Grêmio, de uma hora para outra, deixasse de existir. É esse o tamanho do clube que acabou desaparecendo. O Glasgow Rangers ganhou para a 4ª divisão. O Glasgow Rangers. Então, o Textor tem esse problema urgente para resolver. Não é uma coisa simples, né? Gente, mas tem também essa situação, né? Que o Luiz Henrique agora pode ser vendido por uma fortuna, né? O Textor estava querendo 60 milhões de euros. Aí também o Textor surtou, né? A achar que o Luiz Henrique vai ser vendido pelo valor do Endrick, pelo valor que pode chegar ao Estevão, tá? Nem foi vendido. Qual seria por a fortuna? 60 milhões. O que seria uma fortuna? Eu acho que ele vai ser vendido por uns 30 milhões de euros. Ele custou 20? Não, então, Mauro, se conseguir os 30, hein? Se conseguir os 30. Você acha que não vai vender por 30? Bem, o que tem no noticiário, gente? O que teve com o Paquetá e teve com ele também. Qual foi? O que saiu nas notícias? Nas apostas. Pois é. Será que alguém vai pagar 30 milhões nesse jogador, nessa situação? É uma dúvida também. Essa é uma outra incerteza. Será? Não sei. Porque, pode ser que sim, pode ser que não. O que eu digo... Alguém contrataria hoje o Paquetá? Então, e se alguém... E ele indo para a Primeira Liga, onde o Paquetá está sendo julgado. Onde tem ele isso. Se for a Primeira Liga, que pode pagar, é onde que tem mais dinheiro dentro do cenário mundial. Agora, ele está indo para um lugar que é onde o outro pode ser banido. Onde o bicho está pegando. Onde o bicho está pegando. Então, vamos imaginar que apareça um shake aí, então ofereça 50 milhões de euros. Estou encantado pelo Luiz Henrique, eu vou dar 50 milhões de euros. Muito bem. Ele põe esse dinheiro na mesa. Só um minuto, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Pipe. Aí ele pôs 50 milhões de euros na mesa do Textor. O Textor vai pegar esse dinheiro, ele vai colocar esse dinheiro para repor a saída do Luiz Henrique Botafogo ou para pagar o buraco lá do Lyon? Então. O problema imediato dele é o Lyon, gente. Lógico. Ele tem que resolver esse problema. O Botafogo ele vai resolver depois. Imagine o prejuízo para a holding se o Lyon for rebaixado. O futebol francês já está sofrendo com uma queda grande de receitas, né? Os direitos de transmissão perderam muito valor, até porque você tinha há pouco tempo Mbappé, Messi e Neymar, o mesmo time. Então, isso subiu o valor de mercado do campeonato francês. Aí ele despenca, porque esses caras não estão mais lá. É um campeonato que tem um time que nada de braçada, tem bons jogos, mas, enfim, ele perdeu o valor de mercado. Então os clubes estão arrecadando menos em função disso. Aí você imagina você ir para essa segunda divisão desse campeonato. É um desastre financeiro. É um desastre. Eles estão vendendo jogadores, assim, por qualquer preço. Eles venderam agora o Urban, né, o atacante. Ele custou 14 milhões de euros, foi vendido por 12. Semana passada, por Hoffenheim da Alemanha, por 12. Isso é o quê? Liquidação. Você está vendendo por menos do que você pagou para tentar fazer caixa, porque ele tem que atingir lá a meta lá de 100 milhões em vendas. Ele tem que colocar 100 milhões de euros esse ano. Nessa temporada aqui. Faltam 60, se não me engano. Ele conseguiu 40, faltam 60. Juntando. O Cherki, o principal jogador do time, o Cherki, que joga na França, é o destaque do time, é um bom jogador, falam em 30 milhões. Será que vão pagar 30 milhões a um jogador que atua no Brasil? Assim, se acontecer, aconteceu, mas assim, eu questiono, eu acho difícil. Impossível nada é no futebol, essas loucuras aí. E a parada é séria, né, meu? Você viu o outro... um shake no tapete. Eu tava vendo o Barcelona lá, o Daniel Alves sentado lá na casinha, não pode jogar o campeonato maior, a parada lá, os caras contam. E os clubes, tudo foi a favor, não. Sim. Não deixou. O Messi saiu numa situação que o Barcelona não tinha como mantê-lo. Por uma mesma razão bem semelhante, bem parecida, aliás. Então, é um sério problema esse aí. E imagina, o Lyon na segunda divisão da França. Olha o tamanho do buraco, o prejuízo. Um clube que ganhou 7 campeonatos seguidos, né? E que tem uma dívida muito grande, né? Uma dívida significativa. É a dívida do Corinthians, do Palmeiras... Não, Corinthians, do São Paulo e mais um pouco. É mais ou menos isso aí. Faz a conversão, você vai chegar nesse número. Porque a gente está falando do Lyon e aí eu concordo com vocês. Agora, no Botafogo, eu só queria fazer essa reflexão. Vocês acham que se vender bem o Luiz Henrique, tendo um lucro de 5 milhões de euros que seja, com o Luiz Henrique e os 245 milhões de reais que ganhou em premiação do ano passado, vocês acham que o caixa está equilibrado ou ainda está muita desvantagem para os gastos do Botafogo? Porque eu quero lembrar, né, que o Botafogo ganhou 245 milhões em premiação com a Libertadores e o Brasileiro. Aí bota 5 milhões de euros, já vai mais aí 30 milhões, quase 300 milhões de reais. A gente vai voltando para a Rádio Jovem Pan
Em 2 segundos a gente está de volta. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vocês acham que com uma possível venda do Luiz Henrique, tem ainda uma possível venda do Gregory, tá? Que o Arthur Jorge está querendo levar o Gregory pro Al Rayyan por $2 milhões. O volante Gregory do Botafogo. Não dá nem pra pagar o sorvete do Lyon. Não dá nem pra pagar um sorvete, Chico. Não, eu sei, gente, mas eu tô falando do Botafogo. O Botafogo, vocês acham que com essas premiações e com uma possível venda do Luiz Henrique tá equilibrado? Eu sei que o Lyon tá uma draga. Mas o Botafogo estaria equilibrado ou não, na opinião de vocês? Pô, quanto é que você falou? $2 milhões, saiu o Greg. Sabe que contrata outro jogador pra ser titular que não? Então, o Greg por $2 milhões? Não, Fábio, mas eu tô falando de R$245 milhões em premiação, pô. Não, tô falando da permanência do atleta no time, é isso que eu tô falando. Não, sim, mas então, esses jogadores deram ao Botafogo esses 2 títulos. R$245 milhões, entendeu? É que é o valor do Luiz Henrique e do Almada. O Botafogo gastou com Luiz Henrique e Almada R$244 milhões. E com a conquista da Libertadores e do Brasileiro, ganhou 245. Ou seja, esses 2 foram zerados. Será que com uma possível venda do Luiz Henrique fica equilibrado tudo que o Botafogo gastou e o que entrou? Ou não? Vocês ainda acham que gastou mais do que arrecadou? Se vender mesmo o Luiz Henrique e o dinheiro vir pro Botafogo e não for pro Lyon, aí fica com uma vantagem, né? Tem uma gordura. Mas se o dinheiro não vir pro Botafogo e for pro Lyon, tá ali tudo pau a pau. É uma empresa, é uma SAF. Você não sabe para onde vai esse dinheiro. É evidente que as premiações, elas foram importantes, foi muito dinheiro. Um dinheiro sem precedente na vida do Botafogo. O Botafogo nunca foi um clube de fazer grandes receitas, até porque ele não ganhava campeonato há muito tempo. Então, há décadas ele não faturava tanto dinheiro. Agora, gastou demais para montar esse elenco. O que fica claro é que esse elenco, essas premiações, mais a grana que o Botafogo vai embolsar lá pelo Super Mundial e tal, isso obviamente pode equilibrar o clube. Agora, nós não sabemos se esse dinheiro ele vai ficar no Botafogo ou ele vai ser retirado para ajudar a apagar os incêndios, a fechar o buraco lá do Lyon. Porque uma coisa que para mim fica muito claro é que, mesmo com essa dinheirama toda entrando, o Botafogo, pelo menos no curto prazo, ele não vai ter mais um elenco do padrão a esse que ele teve agora. Não vai dar para pegar esse dinheiro e falar, puxa vida, vamos contratar de novo. Gente aí do nível do Almada, Luiz Henrique, o próprio Gregory está saindo. Tá sem treinador, vai ver se vem entrar para dar certo. Isso não vai acabar, isso não vai acontecer agora de novo, não. Tá sem treinador para ver se vai dar certo também, né, Pepe? Quem vai comandar? Tem isso, Vamp. É o único, né? O Vamp tocou nesse assunto. É o único time da Série A sem treinador no momento. É o Botafogo. O Botafogo não tem treinador. O Botafogo perdeu o Arthur Jorge, né? Tentou o Jardine não aceitou a proposta, resolveu ficar na América do México e até o momento 6 dos 20 times já tiveram trocas no seu comando. 5 desses 6 anunciaram seu substituto e o Botafogo é o único time sem saber quem vai ser o novo comandante, velho Vamp. Então, você vê que aí o Dontex falou, não, vocês são muito ansiosos, tem que ter calma. Até acho que, né, assim, nessa paralisação do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, né, tá retomando agora pré-temporada. E eu gosto de ver, vários jogadores me chamam de boleirão, que eu assisto tudo, viu, Moda? Eu fico olhando, o Tex falou assim, ó, tenha calma. Essa calma que ele tá tendo é porque ele tá com o pepino lá do Lyon. É mais importante lá o Lyon, como você fala, para resolver do que, vou arrumar logo um treinador pro Botafogo. Não, tenha calma, é estadual, depois tem o Super Mundial, tem tudo, eu tenho mais tempo. Mas se você pegar, né, o atual campeão brasileiro e da América, ser treinador, onde vai ter o Mundial, porque não tem mesmo assim, ele tá pensando com calma. Eu acho que ele está muito mais preocupado na venda do Crystal Palace, que vai entrar um dinheiro, e o Lyon está ali entre os 5 primeiros colocados no campeonato francês, né, e podendo cair. A gente viu aí, o Graças ao Reis já caiu, a gente viu outros clubes aí, né, o próprio Bordeaux,
que levou já o Denilson, já teve vários jogadores brasileiros que atuaram no futebol francês pelo Bordeaux. Então, será que tem mesmo esses 30 milhões de euros pelo Luiz Henrique indo para o futebol da Premier League, se não for mundo árabe, se for para a Premier League, aonde a fumaça está lá, para o Paquetá? Será que alguém chega em Santos e fala assim, porra, vamos trazer mais um que a Justiça Espanhola convocou o Luiz Henrique também, né? Sim. E aqui é brasileiro também, né? Não é aquele CPI, né? Que teve. Então, quer dizer assim, eu não sei, a gente está esperando aí, começa agora no final de semana, no sábado começa o Campeonato Carioca, mas a maioria das equipes está tudo fazendo a sua pré-temporada, e o Botafogo hoje não tem seus 3 principais. Se você pegar o plantel ali de 30, tudo, lógico que todo mundo ali é um grupo, tudo, mas tem os principais. O principal era quem? O Almada e o Luiz Henrique. E o treinador que comanda isso tudo também não está. Quer dizer, é uma perda muito grande de três peças importantes. São as 3 principais peças, né, Vani? São as 3 principais peças. Além do Igor Jesus, que também teve um momento ali muito importante, mas depois caiu no fim da temporada, e do Júnior Santos. O Igor Jesus, o Igor Jesus depois que foi convocado, não deu mais um chute no gol. Nem na seleção, nem no Botafogo. Tem isso, né? Tem jogador que vai pra seleção e volta sem jogar nada. É meio bizarro isso. Mas eu sei que o Luiz Henrique tá bastante feliz, viu? Como você é ridículo, cara. Como você é ridículo. É mesmo, mano? Tá. O Luiz Henrique, o Gonçalo Prata também, né? O Prata também tá muito feliz. Impossível. Tô impossível. Ninguém segura. Prata, então, meu Deus. Léo Pereira tem uns caras que tá muito feliz, viu? Prata chegou com tudo. Estão me falando também agora que o Depay também tá super feliz. O Depay também tá. Porque tem um programa, diz que esse programa BBB, né, Big Brother, começou na Holanda. Ele aqui no ele aí aqui no Brasil se aprimorou muito, está muito feliz com o último BBB, ele ficou muito feliz. Tá saindo com o BBB o Depay, velho? Não, eu falei que ele gosta do programa BBB, você que tá falando aí. Você sabe tudo, irmão. Você é o nosso Léo Dias. Diz que o final do ano do homem foi incrível, foi lá na sua nas suas origens, né, na África, e passou. Todo mundo gosta de ir pra Santa Catarina, né? Passou um Réveillon, foi um Réveillon diferenciado. Por que será, né, velho Van? Por quê? Bom, falando aí em nome de